será que é possível extrair contentamento de um momento bem difícil mesmo, como a grande parte dos nossos ouvintes, dos nossos amigos e alunos, tal como nós, já passamos por momentos muito difíceis, seja de questão de estabilidade econômica, alguma doença. Todos que já estão num certo, já têm algumas décadas de vida, já passaram por momentos muito difíceis. Então, todos nós temos. E aí? É viável? Ou é algo assim que, putz, não, naquele momento, paciência, naquele momento eu vou chafurdar na lama mesmo e depois eu recupero o contentamento? Vamos dar início a mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje nós estamos aqui reunidos. Hoje nós estamos aqui reunidos, é muito velhote falar assim, né? Vamos nessa, galera. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema. Aquele tema, sabe? Vamos falar sobre aquilo. Estou muito contente de estar aqui falando sobre contentamento. Boa. Mas vamos nessa. Hoje o tema aqui do nosso podcast é aprazimento. E aí, você sabe o que é aprazimento? Aprazimento é contentamento. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa sensação, essa emoção agradável, que é o contentamento. E a importância de aprender a extrair contentamento da sua rotina. Esse é o pulo do gato, é sobre isso que nós vamos falar. E para falar sobre isso, eu convoco aqui a nossa banca extraordinária, nosso quarteto fantástico. Então vamos começar aqui com o nosso queridíssimo, o mais distante de todos, o nosso Diego Ferraz. Fala aí, Diego, que é o cara que é o amante da sétima arte, o cara que edita o nosso podcast, o podcast áudio, e ainda o cara que fica nos causando inveja, porque ele está lá em Florianópolis, lá na Ilha da Magia. Salve, galera! Assaz aprazível estar aqui com vocês, falando diretamente da Ilha da Magia. E vamos nessa, o tema de hoje é muito bom. E para compor nossa banca, também convido o nosso queridíssimo Vilmar, que já é aqui um personagem do nosso podcast, sempre construindo para desconstruir, às vezes ele desconstrói para construir. Fala aí, Vilmes. Hoje, ao invés da gente desconstruir tudo que a gente já falou até então, nós só vamos colocar mais um tijolinho. Hoje, nada de desconstruir. Boa! Quebrando paradigma e quebrando condicionamentos aqui. De Curitiba também eu convido o nosso famosíssimo Crica, o cara das reflexões, nosso querido Otávio. Fala aí, Otávio. Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E como sempre, é um mega prazer estar aqui compartilhando desta reunião com os meus colegas de banca para entregar conteúdo, para fazer você refletir, pensar um pouquinho a respeito de tudo isso que a gente vai soltar o verbo. E para fechar o quarteto, eu, Malaquini Dias, aqui de Curitiba também, com essa satisfação de gravar semanalmente conteúdo para a sua evolução pessoal. Isso me deixa realmente contente. E aí rolou esse silêncio. Vamos dar o start, então, no nosso conteúdo, trazendo os nossos paradigmas, ou seja, os nossos pontos de vista sobre o termo contentamento. O que é contentamento para cada um de nós? Vamos começar na mesma ordem aí que nós abrimos o podcast. Diegão, o que é contentamento? Sim, o que é contentamento? Contentamento é uma ferramenta para a gente conseguir enfrentar as insatisfações. Então, contentamento, viver em contentamento é uma arte, né? Uma arte que exige bastante prática, mas é basicamente conseguir extrair satisfação de diversos momentos, de tudo, e conseguir encarar a vida com a palavra que o Otávio vai gostar, com leveza. Contentamento é você estar feliz por estar onde está. Contentamento é você estar feliz por estar com quem você está.
Contentamento é você estar feliz em ser quem você é. E, obviamente, isso requer bastante de outra palavra que o Otávio vai gostar, autoconhecimento, para que a gente consiga, né, extrair contentamento das diversas atividades, das diversas coisas que acontecem na nossa vida. Mas, basicamente, isso. Contentamento é a arte de encarar as insatisfações com mais leveza. Muito bacana, muito bacana. Vilmar, e para tu, meu queridíssimo, o Vilmar, que é o nosso ancião, o pajé da nossa turma aqui, né? Pajé, Nós brincamos em vários outros podcasts que ele ajudou a construir a arca, estava lá medindo os cubos das pirâmides. Vilmar, contentamento para você, Vilmar. Contentamento, ele tem a ver com a antítese de você não reclamar das coisas, simplesmente. Não reclamar pelo fato de reclamar. É mais fácil a gente olhar para o lado negativo, né? E se você extrai contentamento, se você extrai alegria das coisas que acontecem à sua volta, sua vida fica realmente mais agradável, fica mais aprazível. Tudo fica mais colorido, né? Fica tudo mais colorido. Você sai do preto e branco, você tira a nuvem escura que está sobre você, que nem a Hannah Arendt, que reclamava de tudo, né? Ó vida, ó azar. Cara, a vida é isso, né? A vida está aí. Se você não encontrar algo para você se contentar, algo para você sentir um mínimo de alegria, não faz sentido nenhum você ficar enchendo esse mundo. Eu adorei a citação aí, hein? Ó vida, ó céus. Muito boa. Otávio, nosso querido amigo das reflexões transformadoras. O que é contentamento para você? Eu vou assinar embaixo mais próximo do que o Diego comentou, só porque ele usou termos e palavras que ele disse que eu ia gostar. Mas a minha resposta está mais por ali. Bom, basicamente, para mim, é um estado de espírito, é quase uma emoção, um sentimento que você desperta quando você consegue extrair de qualquer momento da sua vida algo que te faça bem. É conseguir enxergar os momentos da sua vida com otimismo, com felicidade. E isso, nos tempos atuais, nem sempre é fácil, porque a gente vive um momento de mega informação chegando a nós a todo momento, que naturalmente nos faz despertar aquele lado de a grama do vizinho é mais verde do que a minha, eu tenho uma vida assim, mas fulano tem uma vida melhor e eu poderia ter aquela vida. E são sentimentos que não fazem bem para nós. E o contentamento é justamente o ato de você olhar para a sua vida, de você olhar para cada momento do seu dia, viver aquele momento presente e extrair tudo de melhor que aquele momento pode te trazer. E isso vai reverberar na sua vida. Você conseguindo viver dessa maneira, em contentamento, você tende a ser uma pessoa muito mais feliz. Não é simples, mas é algo treinável. Gostei disso, do finalzinho ali, é algo treinável. Para mim, contentamento é exatamente esse resumo do final ali do que o Otávio colocou, algo treinável. Porque nós passamos a vida toda, ou grande parte da vida, aprendendo a reclamar, aprendendo a estar insatisfeito com as coisas, né? Você acorda, tá chovendo, que droga, tá chovendo, não posso fazer tal coisa, né? Não posso ir andar de skate, eu não posso ir treinar minha corrida. Daí você, dia seguinte, tá muito calor, e você fala, nossa, tá muito calor, que droga, porque eu não gosto. Então a gente passou nós passamos muitos anos treinando o descontentamento, né? E o descontentamento é o que vai moldar grande parte da nossa expressão facial. Você consegue ver isso, né? Você cruza as pessoas andando na rua, você olha para as pessoas e a sua habilidade humana, né? Nós, seres humanos, temos uma habilidade incrível, que é em frações de segundos, milésimos de segundos, você olha o rosto da pessoa e você já faz uma leitura, se aquela pessoa é perigosa ou se ela é uma pessoa amigável. Você olha a pessoa e você já sabe se ela está feliz ou se ela está triste, se ela está mal-humorada ou se ela está contente. Então, quando você vai treinando contentamento,
você também vai treinando modificar a sua expressão facial, a sua posição dos ombros, do tórax, tudo, uma leitura corporal que você transmite ao universo essa felicidade. E é por isso que eu realmente me empolgo de falar sobre contentamento, porque à medida que você treina extrair contentamento das coisas, você está tornando o mundo um lugar mais feliz. Porque se as pessoas se esforçassem para transmitir contentamento em vez de descontentamento, os ambientes seriam muito mais agradáveis. Pense, quantas vezes você vai num ambiente ou numa festa, num churrasco, numa pizzaria, e a rodinha, a reunião, quantas vezes as pessoas estão felizes e falando de coisas bacanas, e quantas vezes elas estão reunidas para reclamar das coisas? Pelo menos eu tenho a percepção de que as pessoas têm muito mais facilidade para reclamar do que para agradecer e para falar de coisas positivas. Então, acho que por isso que Camões colocou lá, né, que contentamento, que é um contentamento descontente, né? Depois Renato Russo usou isso numa das suas letras lá, e que a maior parte das pessoas que gostam de Legião Urbana não sabe que vem de Camões, mas sabe, um contentamento descontente, as pessoas não percebem isso, assim. Elas estão reunidas e felizes que estão reunidas, mas estão reclamando das coisas. Então, é treinável, Otávio. Boa, vamos seguir em frente, gostei. Tem muita gente que tem esse vício incutido dentro dela sem perceber, tem esse condicionamento de automaticamente, sem perceber, ela reclama de tudo à sua volta. É importante a gente também salientar que não dá para confundir o contentamento com acomodação, né? A gente pode extrair contentamento das coisas, mas isso não quer dizer que a gente queira ficar na zona de conforto, que a gente não queira enfrentar os desafios, ou que qualquer coisa ruim que aconteça no mundo ou com a gente tá tudo bem. Não é isso, né? Contentamento é conseguir extrair, inclusive, a alegria de ter que encarar um desafio, de ser desafiado, de não estar, às vezes, naquela situação ideal que você espera, mas mesmo assim você conseguir extrair alegria daquilo, por ser uma coisa nova, ou por ser um desafio interessante, ou por ser um projeto novo. Não dá para confundir isso, né? A gente não quer que você fique na zona de conforto, a gente não quer que você fale, tá tudo bem sempre. Não é isso, né? Contentamento é extrair alegria mesmo em situações que são adversas, né? Boa. Corretíssimo. É uma arte, né? É uma arte de você aprender a extrair o contentamento das adversidades. Então, e essa arte, ela exige que você entenda que tudo na vida tem algo para te ensinar, tudo na vida é uma lição. Você pode ficar reclamando que está atrasado, que o trânsito está não sei o quê, ou você pode ter isso como uma lição. Olha, trânsito existe, acidentes acontecem, e tem mais carro no mundo do que devia ter, então vou me programar para sair mais cedo de casa todos os dias. Em vez de ficar reclamando do trânsito, você usa como uma lição. E daí, sai de casa mais cedo, liga no rádio, no som do seu carro, audiolivros ou podcast, usa esse tempo para aprender, usa o conceito de universidade do trânsito e começa a aprender que, em vez de reclamar, usa aquele tempo, né, para fazer as coisas. Então, cara, essa é a parte difícil. Eu sinto que o que eu mais tenho dificuldade de ensinar para os alunos, para o meu filho, para a família, não é o contentamento, não é o contentamento em si, é ensinar a capacidade de reclamar menos. Eu acho que isso é mais difícil do que ensinar o contentamento. É importante falar isso, né? Reclamar menos. Reclamar nada é praticamente impossível, né? Uma coisa ou outra você vai acabar reclamando. Eu mesmo sou um ranzinza, eu reclamo bastante, eu tenho que ficar bastante atento a ter mais atitude de contentamento, né? Porque quando você vive com essa atitude, como você disse, você consegue enfrentar melhor as adversidades e se preparar. E aí você acaba tendo mais soluções criativas para essas adversidades que o mundo impõe na nossa vida, né? Aqui em Curitiba vai começar logo a onda de reclamar que está frio. Todo ano é a mesma coisa. Eu já comecei, já.
Já começou. Comecei hoje. Tá frio demais. Eu fico pensando, se existe uma deidade lá no alto, e atendendo os pedidos de todo mundo, cara, como é que ele deve se sentir? Ele fala assim, puxa, eu tenho que atender o cara que gosta do frio, o cara que odeia o frio, o cara que gosta do calor, o cara que odeia o calor. Como é que eu promovo esse contentamento para todo mundo? E aí vem a grande sacada. O contentamento, ele não parte das coisas externas, e sim vem de dentro. Você enxerga as coisas de uma forma diferente. Você que decide não reclamar. Esse é o primeiro passo. Já parte por aí. Exato. Você sabe que isso, para a gente fechar esse primeiro bloco e para dar uma instigada aí na galera que nos acompanha, que escuta os nossos podcasts, que acompanha também nosso conteúdo no YouTube, nós gravamos recentemente um podcast sobre o livro Rápido e Devagar. Tem uma parte desse livro, Rápido e Devagar, que ele está explicando como funciona a nossa maneira de pensar e de analisar as coisas que acontecem. Ele coloca lá que nós temos sistema 1 e sistema 2. Nós gravamos um podcast sobre isso. É superficial sobre o livro, não é tão profundo, mas já traz uma boa ideia do livro. Vale a pena a leitura do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E daí, nessa parte do livro, ele coloca, isso um pouquinho tem a ver com o que o Vilmar falou, que ele coloca que o nosso sistema 1 ele vai tentar responder usando percepções rápidas das coisas. E o sistema 2 ele vai ter que gastar um pouco mais de energia para buscar fundamentos, coisas que você aprendeu para responder as coisas. E à medida que você vai treinando contentamento para reclamar menos de como vai o tempo ou de todas essas coisas, né? Você começa a perceber que a maioria das vezes é um paradigma que de tanto que você treinou, o seu sistema 1 ele já vai no automático. Ele vai no automático, ele nem para pensar, mas por que eu estou reclamando que está chovendo? O que isso atrapalha no meu dia se eu vou trabalhar o dia inteiro dentro de casa, por exemplo? Não faz mal, está chovendo, vou reclamar. Por quê? Porque de acordo com tudo aquilo que você, a leitura que você faz no momento, assim, está chovendo é ruim. E é engraçado, para mim está chovendo, eu nunca associo a ser ruim. Por quê? Porque eu sou surfista e assim, exceto uma chuva torrencial, a chuva sempre deixa o mar mais lisinho. Então, meu sistema 1, ele ainda associa, ele fala, está chovendo, putz, o mar deve estar liso, clássico, deve estar bom para surfar. Então, dificilmente eu acho ruim. Interessante, né? Como nós vamos sendo programados para dar certas respostas. É uma questão de paradigma e de programação mesmo. Nós estamos programados, né? Depois de entender o ponto de vista, o paradigma de cada um de nós sobre contentamento, cara, tá bom, entendi. Contentamento, legal. Também era como eu pensava, também tem a ver com a maneira como eu vejo o mundo. Gostei, vou seguir escutando o podcast de vocês. Mas e agora? Por que contentamento é importante? Para que eu uso isso? Ou uma pergunta que vai nos conectar com a moda. Qual o propósito do contentamento? Vai, Vilmar, ajuda a gente nessa. Cara, quando Noé chegou para mim e falou aquela baboseira que ele tinha que construir a arca, cara, eu falei, não, você não vai fazer isso. Eu era reclamão nessa época, eu era ranzinza beça. Eu acho que como a maioria das pessoas, né? Temos essa programação natural, a não ser que os nossos pais, o meio que a gente vive, seja diferente. E no meu caso não era diferente. E aí eu entrei no mercado de trabalho, estava lá trabalhando, todo pimpão e reclamando da vida, né? Que eu não ganho o suficiente e tal. Aí um dia, cara, um engenheiro que sentava na minha frente, eu considero como um grande mentor na minha vida, principalmente a vida financeira, ele vira para trás todo bravo e fala assim, cara, o quanto você ganha? Eu falei, cara, não te interessa o quanto eu ganho. Não. E aí falou lá, tal, me convenceu, ele ganhava o dobro do que eu ganhava, né? Aí eu passei para ele o quanto eu ganhava, falei para ele o quanto no que eu gastava meu dinheiro. Ele falou, cara, você não consegue gastar tudo, pelo menos aqui no papel, não. Ele falou, o importante é você parar de reclamar e colocar a mão na massa. O que você está fazendo diferente? Ou você só vai ficar reclamando e vai ficar me enchendo o saco o dia inteiro? E era assim, constante, né? Eu sentava atrás dele, só enchia o saco. E aí, cara, eu falei assim, puxa, ele tem razão. Eu comecei a planilhar os meus gastos, comecei a pensar melhor, fazer planejamentos, e aí eu comecei a extrair contentamento disso.
A cada passinho que eu dava em direção aos meus objetivos, eu ficava mais feliz. E era de pouquinho em pouquinho. Até que chegou 6 meses depois, eu mostrei para ele. Eu falei, Edson, tá aqui a minha planilha. E ele falou, cara, tá no positivo. Eu falei, Ele falou, então dá para você viver com seu salário? Eu falei, dá, mas eu não estou feliz com ele. Estou contente por agora, mas eu não estou feliz, não é isso que eu quero para a minha vida. Mas por agora, eu estou muito contente com o resultado disso tudo que me trouxe, né? Agradeci o cara. E ele me deu um livro, o primeiro livro que eu li nesse sentido, que é O Sucesso Não Ocorre por Acaso, do Dr. Laí Ribeiro. Cara, isso me trouxe uma... Eu já tinha lido um outro livro antes, que era O Maior Milagre do Mundo, se eu não me engano, O Maior Tesouro do Mundo, de Og Mandino. Mas esse do Laí Ribeiro, eu falei, cara, um brasileiro falando na minha língua, né, sem a questão da tradução nem nada. Eu falei, cara, só depende de mim, não depende de outra pessoa. Por isso que eu falei que no primeiro bloco que o contentamento é algo que parte de dentro de você. Você tem que querer realmente. Enquanto você não quiser, enquanto você não tomar essa decisão, você vai continuar ranzinza, reclamando de tudo. Não tenha dúvida disso. Boa, hein, Vilmes? Gostei da história e percebo que grande parte das pessoas coloca energia, né, na percepção errada, porque todos nós temos 10, 20, 100, 1000 coisas acontecendo na vida. Mas justamente a nossa tendência, a nossa programação, sei lá, programação genética, programação cultural, nós colocamos a atenção e o foco naquilo que está um pouquinho pior, ou às vezes muito pior, em vez de colocar a energia e o foco nas coisas bacanas, né? E aí acaba que a gente passa o dia inteiro com mais descontentamento do que com contentamento. Legal. Diegão, e aí, para você? Ou vai lá, o Otávio, gostei, Otávio, levantou o dedinho, pediu a vez, pus a bola, chuta que é gol, vai lá. Levantei o dedinho. Eu ia comentar, não sei se nós somos programados, talvez até sejamos, mas eu creio que em raríssimas exceções nós somos criados, o nosso ambiente, desde muito pequeno, nós crescemos com essa cultura, com essa visão. É como se fosse muito mais fácil para as pessoas reclamarem do que efetivamente agirem. Então, não é que nós fomos treinados a enxergar dessa maneira. Em certa forma, sim, mas, ao meu ver, é uma coisa muito mais profunda. Nós crescemos enxergando o mundo só dessa maneira. Pelo menos comigo era assim. Durante muito tempo, eu achava que era assim que eram as coisas. É natural reclamar porque todo mundo reclama e assim tem que ser. Então, aí quando você descobre que existem outros pontos de vista e outras maneiras de você enxergar um assunto que te incomoda, não só reclamando, atuando em cima dele com outra perspectiva, exige uma mudança que está muito enraizada lá dentro de você, porque são anos, desde pequeno, com uma visão do mundo que daí você precisa começar a enxergar de uma outra forma. No nosso podcast passado, esse assunto é muito similar a algo que a gente comentou já na última gravação, que é sobre o positivismo, né? A psicologia positiva e os benefícios, as vantagens que trazem para você, se você conseguir enxergar a sua vida pela ótica positiva. Os problemas vão acontecer, obviamente que vão. A única diferença é que, ao invés de você fazer como o grande rebanho, como a grande maioria, parar para reclamar, você para extrair daquele problema algo de produtivo, algo de bom, que você pode extrair de melhor para você. E ao fazer isso em diversos momentos do seu dia, é como se você começasse a configurar o seu cérebro para extrair coisas boas em todo e qualquer momento do seu dia. O mesmo ocorre pelo lado negativo também. Se você for um reclamão, o seu cérebro está programado para só enxergar esse tipo de coisa. Essa conexão que você fez com o livro do mês passado, o podcast passado, muito legal, porque no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele coloca isso como efeito Tetris, né? Você vai programando a sua mente a sempre enxergar determinadas coisas. Então, se você está sempre reclamando, você programou a sua mente para sempre ver o lado negativo.
Se você está sempre feliz, sempre programando a sua mente para enxergar o lado bom, para ver que a dificuldade é um aprendizado, que o efeito Tetris vai fluir dessa maneira também. Mas é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente estamos falando de coisas mais água com açúcar, né? Mas, puxa, será que é mesmo possível extrair contentamento de tudo? Será que nós, seres humanos, que não somos grandes mestres evoluídos, não somos divindades, né? Será que nós realmente conseguimos aplicar contentamento nas grandes coisas? Por exemplo, um grande problema de saúde, a perda de um amor, a perda de um familiar, totalmente à falência, ter que fechar sua empresa, coisas assim. Será que quero dar uma sacudida no quarteto aqui, será que é possível extrair contentamento de coisas mais, não é tá chovendo, tá sol, será que é possível extrair contentamento de um momento bem difícil mesmo, como uma grande parte dos nossos ouvintes, dos nossos amigos e alunos, tal como nós, já passamos por momentos muito difíceis, seja de questão de estabilidade econômica, alguma doença. Todos que já estão já têm algumas décadas de vida, já passaram por momentos muito difíceis. Então, todos nós temos. E aí? É viável? Ou é algo assim que, putz, não, naquele momento, paciência, naquele momento eu vou chafurdar na lama mesmo e depois eu recupero o contentamento? Eu tenho uma resposta, uma maneira que eu enxergo a minha vida, que eu aplico, que eu tento ensinar aos meus alunos para tentar te responder. Eu penso que a minha vida é uma eterna evolução. Desde o momento em que eu vim ao mundo até o momento em que eu deixarei ele, eu estou em constante evolução. E eu gosto de pensar, não que eu seja um masoquista, um cara que gosta de dor, mas eu gosto de atrelar uma dor que você sente, pode ser física ou emocional, nesse caso, uma dor de perder alguém, ou de ir à falência, que é uma dor emocional pesada. Eu gosto de ressignificar a dor. Dor é sinônimo de evolução. Não existe evolução nessa vida se você não for desafiado. Então eu gosto de pensar dessa maneira. Isso se reverbera no meu corpo físico, quando eu estou dando técnicas físicas para os meus alunos nas aulas, eu faço essa conexão. Se você está sentindo dor, ótimo, teu corpo está em evolução, não existe evolução sem uma dor física. E isso reverbera em outras esferas. Isso pode ser na questão emocional. É claro que se você perder alguém, ou se você quebrar, ou se acontecer qualquer outro problema emocional na sua vida, aquilo vai te machucar e você vai passar por momentos de dificuldade. Mas a maneira positiva de enxergar aquilo é extrair que você está em plena evolução. É aquele momento difícil que vai construir uma pessoa melhor no amanhã. É uma maneira de responder essa questão aí, Malaquini. Eu gostei da sua resposta, mas eu ainda acho que ela está quase como um filme da Disney. Eu vou complementar, então. A pergunta foi assim, eu entendo, eu concordo, eu também ensino isso, mas eu quis cutucar um pouco mais. Eu quis cutucar no sentido de, é viável fazer isso naquele momento de ultra dor, ultra dificuldade, de uma perda, de você achar que o mundo acabou, que está falido, que você nunca mais... E aí você vai falar assim, não, é um processo de evolução, sem dor não tem como evoluir, eu estou evoluindo desde que eu nasci, agora que eu estou falido, que eu tenho 1 bilhão de dívidas para pagar, está tudo bem, é um aprendizado. É possível? Eu quero cutucar um pouco mais. É possível? Ou é algo para inglês ver? Eu vou complementar o que o Otávio falou. Eu acho muito bonito também, uma nuvem cor-de-rosa. Mas, se for possível para algum ser humano ter essa habilidade, né, de extrair contentamento e se achar que seja viável, disfarça. Disfarça. Senão você vai ser uma pessoa... Não só... É antipático isso, né? Você não tem empatia com o próximo. A pessoa que às vezes estiver sofrendo do seu lado, você não vai saber dar o ombro amigo, né? Você não vai, se você estiver bem, a outra pessoa está sofrendo, você não vai nem entender que ela está sofrendo. Então é importante você passar por esse processo, né?
curtir realmente, como o Malakini sugeriu, escafundar-se. Opa, Afurdar. Vernáculo. É um termo que eu nunca disse, né? Mas é você realmente vai lá, mergulha na lama, se lambuza, come chocolate, come 1 quilo de sorvete, e aí depois você sai. Depois você sai. Só que você tem que saber que você tem que sair. Você não vai querer ficar ali pro resto da vida. Inclusive, isso é importante, né? Você ter o seu dia down, você reconhecer que você não tem que ser feliz todo dia, você não tem que ter contentamento 24 horas por dia, 365 dias por semana. É o momento mais down, mais triste, é importante, mas você tem que estar pensando que amanhã é outro dia. Você não pode ficar naquilo para sempre. Mas Senão eu ninguém te perguntei chama tudo isso e pro quis dar uma jantar, cutucada maior para não romantizar muito, sabe, o contentamento. Para não parecer que é fácil, eles não têm problemas, né? Eles são privilegiados, são todos homens, brancos e assim por diante, com esse discurso que está na moda. Então, toda essa questão, assim, claro, nós queremos que esse podcast transmita a evolução, queremos que você aprenda a extrair contentamento de tudo, mas o que o Otávio falou é muito importante, você está vivo, e se você está vivo, quer dizer que você vai sentir dor em algum momento. Se você está vivo, quer dizer que você vai chorar, quer dizer que você vai ter um sentimento diferente do sentimento de sempre estar feliz. Isso significa que você está vivo. A única maneira de você sentir dor é estando vivo. A única maneira de você estar triste é estando vivo. Só tem um jeito de você não sentir nada disso, é não estar mais desse lado do mundo, é estar do outro lado do muro. Então, por isso que eu quis dar essa cutucada, assim, porque senão fica muito romântico. Então, quero trazer essa sacudida em todas as pessoas, que 2 coisas. Primeiro, se você fizer o que nós comentamos antes, que é começar a reprogramar a sua mente para enxergar mais coisas positivas do que negativas, no momento que uma coisa realmente séria acontecer, como perder alguém que você ama, algum tipo de doença, uma falência inesperada, qualquer coisa assim, você passou anos da sua vida programando o seu cérebro para enxergar o lado bom das coisas. Então você vai ficar na lama, vai ficar triste, vai chorar, vai. Só que o período que você vai passar nesse estado é menor, porque você passou anos ensinando a sua mente a enxergar possibilidades. Agora, se você sempre só vê o lado negativo, quando acontecer uma desgraça dessa, meu amigo, já compra o caixão que você não vai sair desse buraco tão cedo, porque você está tão acostumado a só ver o lado negativo que quando algo realmente ruim acontecer, você vai descobrir que estava reclamando de nada, só que você se programou tanto a reclamar que talvez você leve muito mais tempo para sair do buraco, ou talvez não saia. Então essa que é a sacada. Você não vai ficar treinando o contentamento como um discurso colorido, como uma nuvem rosa. Você tem que entender que isso é o que o Otávio falou lá no início do podcast. Por isso que eu cutuquei ele. É treinável. Você vai treinar, você vai treinar, você vai treinar, para na hora que precisar, você conseguir. Porque é muito fácil você virar a chave num dia que está meio chuvoso, você fala, vou tomar um café, vou comer uma torta, beleza, contentamento, estou feliz. Mas isso é uma coisa trivial, superficial. Agora, quando algo sério acontece, cada um de nós já passou por momentos sérios assim na vida. O fato de você ter treinado o contentamento vai ser o diferencial para você sair dali em 1 mês, em 3 meses, em 6 ou em 10 anos, ou ter que tomar tarja preta o resto da vida. Esse é o pulo do gato. Muito legal. Quando a gente... Vai lá, Diegão. Você respondeu muito bem a tua própria pergunta, Malakini. Realmente, quando você está em uma situação que é realmente desastrosa, que não é algo trivial, se você tiver programado para nas coisas triviais já te abalarem, já tirar o seu contentamento, você já ficar super insatisfeito com aquilo, quando acontecer algo ruim de verdade, amigo, você vai ser destruído junto com aquilo que aconteceu. Porque o ser humano, a gente é insatisfeito por natureza. Então a gente está sempre reclamando, mas não é uma coisa necessariamente ruim, porque foi essa insatisfação que fez a gente criar tecnologias, criar soluções, evoluir como sociedade, evoluir como civilização.
mas é uma insatisfação que é positiva. Então, de novo, vem o efeito Tetris, né, que você vai reprogramando, vão acontecendo as adversidades, você vai começando para essas coisas triviais a apontar para o lado positivo das coisas. E quando acontece algo realmente desastroso, a minha resposta é não. Você não consegue tirar contentamento quando você perde um ente querido. Eu, às vezes, pareço meio insensível, porque eu tenho uma família pequena, então eu não tive grandes dores na minha vida, né? Então, realmente, para mim é uma resposta complicada, mas vendo o mundo do jeito que ele é, eu penso que não é possível, na sociedade que a gente vive, com os paradigmas que a gente vive, tirar contentamento de tudo. Principalmente agora falando da perda de alguém que você ama, da perda de alguém querido. Penso que do jeito que as coisas estão hoje, do jeito que as coisas são, não é possível. Mas com o treinamento, você pode fazer como o Malakini falou. Essa dor implacável que aconteceu não te derrubar, não acabar com a sua vida. Não quer dizer que você vai ficar oba-oba, tudo bem, aconteceu isso. Não quer dizer isso. O que quer dizer é que você vai conseguir superar essa coisa que aconteceu com você de uma maneira mais efetiva. Não quer dizer, não, tudo bem, morreu alguém, use isso como aprendizado. É realmente um discurso raso que a gente está tendo aqui, porque não é assim, beleza, tá chovendo, eu adorei tomar um café e uma torta, uma boa ideia, por sinal, tá chovendo aqui, mas quando acontece algo realmente desastroso, não adianta ficar com clima de oba-oba, mas se você tiver programado para focar nas coisas positivas, quando acontecer algo desastroso, você não vai ser destruído junto. E é por isso que é importante você praticar o contentamento diariamente, nas coisas triviais, inclusive. Porque quando acontecer algo grave ou algo sério mesmo, você vai conseguir lidar com isso de uma maneira melhor. E isso é muito importante, né, para você levar a vida, porque, como o Otávio falou, dores vão acontecer, desastres vão acontecer. Agora, você treinando a vida, a levar a vida com mais contentamento, você pode lidar um pouco melhor com isso. Não quer dizer que você não vai ficar down, mas você vai lidar melhor. Fomos fundo, gostei. A gente saiu do verniz, da parte rasa, gostei muito. Então, vamos pegar um ponto que o Otávio colocou ali. Bom, primeiro o seguinte, por que nós estamos falando sobre contentamento? Porque dentro da filosofia que nós ensinamos, dentro da razão de termos um podcast focado na evolução, um sábio antigo colocou como um preceito para a evolução você aplicar contentamento. Ele chamou esse preceito de santosha, contentamento. Por isso que nós estamos falando de contentamento, porque segundo grandes sábios, imagina, esse cara que escreveu isso, ele escreveu isso quase 3 mil anos, há quase 3 mil anos, tá? Cerca de 2 a 3 séculos antes da Era Comum. E ele colocou que uma das formas de evoluir e de se tornar um ser humano melhor para autoconhecimento, para conseguir entrar em meditação. Então, imagine, esse sábio colocou aqui, para você conseguir entrar em meditação, você precisava passar cerca de 10 a 20 anos treinando, entre outras coisas, contentamento. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. E aí também tem uma parte muito bacana, que aí o Otávio colocou algo que foi assim, algo como no pain, no gain. Né? Se não tiver uma dor, você não vai crescer, não vai evoluir, não vai aprender. Legal, mas eu não concordo plenamente. Eu penso que você pode e deve buscar evoluir antes da dor. Né? Se você sempre tem que ficar esperando a dor para evoluir, cara, você também é aquele cavalinho, aquele burro de carga que tem que tomar uma chicotada para andar mais rápido. Em vez de você falar assim, opa, eu vou andar mais rápido que eu não tomo chicotada. Né? Então, acho que essa é a sacada. E por que eu citei isso? Porque a tradição hindu mais antiga, que surgiu lá no Vale do Indo, há cerca de 5 mil anos, que é considerada uma das civilizações mais avançadas, eles tinham um ensinamento que era o seguinte, isso está dentro da filosofia Shakta, dentro dos ensinamentos da filosofia Shakta, que é uma filosofia matriarcal, uma filosofia desrepressora, uma filosofia sensorial. E eles tinham um ensinamento para esse que é o seguinte, claro que isso tudo estava de acordo com os ditames da época, mas basicamente a gente podia traduzir da seguinte forma,
você tem uma única razão para usar o chão. E você usa o chão para que quando você caia, você use o chão como apoio para se levantar e começar de novo. Então, essa é a grande sacada, né? Não é precisa ter uma dor, mas você tem que saber que você vai tropeçar, você vai cair. Coisas difíceis vão acontecer na sua vida. E você tem que conseguir se levantar o mais rápido possível. Então, quanto mais você aprender a extrair felicidade, e aí, eu não sei se talvez vocês concordem comigo, que não é extrair felicidade, só é enxergar aprendizado nas dificuldades. E aí cada vez que você cair, você consegue levantar mais rápido, né? Então não é só essa questão do no pain, no gain, né? É a questão de, cara, tudo bem, eu posso evoluir pela dor, mas segundo a filosofia Shakta, eu posso evoluir pelo prazer. Ou seja, eu não quero tomar chicotada, mas eu quero sentir o prazer. Eu sei que o chocolate está lá, vamos lá. Depois dessa cutucada que nós demos aí no sentimento de contentamento, né? Vamos abrir o nosso terceiro bloco. Estou muito feliz com o que nós trouxemos até aqui, até esse momento. Bom, terceiro bloco, me fugiu aqui, a gente tinha acabado de decidir, esqueci qual era mesmo? Por onde começar? Depois de tudo isso, depois de todas essas reflexões que nós tivemos, desse aprofundamento no contentamento, tá legal, estou escutando vocês, adorei, vou até compartilhar esse podcast com os meus amigos, com a minha família, vou compartilhar esse podcast com o meu namorado, com a minha namorada que vive reclamando da vida, acho que vai ser um tapa de luva nele. Por onde começar? Cara, por onde eu começo a deixar de ser rabugento? Por onde eu começo a deixar de reclamar de tudo? Por onde eu começo a aplicar contentamento na minha rotina, na minha profissão, no meu casamento, no meu esporte, nas minhas dificuldades, né? Nessa fase difícil que eu estou passando da vida? Como eu começo? E aí? Quem começa a falar por onde começa? Eu daria a mesma dica que eu dei inicialmente, que é começar com as coisas triviais, né? Você começa a diminuir a quantidade de reclamações que você faz. Tá frio, todo mundo sabe que tá frio. Você não precisa colocar luz nisso para piorar a situação das outras pessoas. Tá frio? Isso é porque frio? você não tá em Curitiba. Ah, não, você tá em Curitiba. Então, se tá frio, agasalhe-se, né? E aí você não vai passar frio. E você não precisa colocar luz sobre isso. Então, uma forma de você deixar de reclamar é você se precaver. Você se resguardar disso, né? E também outra coisa que é interessante a gente colocar, ressaltar aqui, que você colocar felicidade, ou colocar, felicidade não, mas contentamento em tudo, não quer dizer que você esteja satisfeito. Por exemplo, se está frio e você está agasalhado, mas fez mais frio do que o que você está agasalhado, não se conforme. Vai buscar outro agasalho, vai buscar uma coberta, vai ficar próximo do aquecedor, para que você não reclame. Então, afaste-se dos problemas que você mais enxerga, são os mais triviais, primeiro. Muito legal, eu abordaria por uma outra ótica. Eu concordo com tudo isso, Filmes, mas eu iria para uma outra ótica, assim, por onde começar? Penso que um bom início seria treinando técnicas de autoconhecimento. Não é a primeira vez que nós sugerimos algo do tipo, acho que não será a última. É um tema recorrente, afinal de contas, nós ensinamos isso, mas é uma excelente forma de começar, porque penso eu que contentamento tem muito a ver com estar presente, com vivenciar o momento em que você está. Não só isso, óbvio, mas tem a ver, gira em torno deste processo. E as técnicas de autoconhecimento, de aquietamento, respiração, meditação, são técnicas que vão despertar isso em você. A sensação de você estar mais presente no seu dia, vivendo o momento em que você se encontra. E penso que será natural você começar a extrair mais contentamento desses pequenos detalhes se você estiver com técnicas de autoconhecimento
incutidas em sua rotina. É isso aí mesmo. Tanto que o Vilmar e o Otávio falou, se aplica por aí. Primeiro, coisas triviais. E aí, autoestudo, para você perceber se você está ou não reclamando nessas coisas triviais. Uma coisa que, desde que eu comecei a praticar o autoestudo com mais atenção e comecei a me entender melhor, é um fato. Quem trabalha comigo aqui, os membros da banca sabem, eu sou um reclamão. Eu reclamo bastante, sou bastante crítico e até em exagero. Então eu tenho que ter bastante atenção. Então a atenção plena, viver o momento presente, vai contribuir para você entender que se você está ou não sendo um reclamão, sendo um rabugento. E você entendendo isso, você vai começar a conseguir fazer, como o Vilmar falou, nas coisas triviais. Você chegou na pia e tem louça. Em vez de reclamar, lava a louça. Em vez de reclamar, muda o foco. Então, primeiro, autoconhecimento. Então, autoconhecimento é autoestudo. Entende que você está reclamando de coisas que talvez você não precisaria reclamar. E aí vem o efeito Tetris, quando você começa a se reprogramar, você nas coisas triviais reclama menos, porque você está percebendo que está reclamando, aí você reclamou hoje, daí você fica com atenção, amanhã acontece a mesma coisa, você já não reclama, você está se reprogramando, exige atenção plena e estar no momento presente. Como estar no momento presente? Meditação é a melhor resposta. Treina a meditação diariamente e com isso você vai se entender mais no momento presente, vai conseguir perceber mais as suas ações, as suas emoções, vai saber que você é um rabugento e aí vai conseguir, consequentemente, deixar de ser rabugento ou ser menos rabugento. Eu ainda estou na etapa de ser menos rabugento, mas como? Com atenção plena, autoestudo e meditação diariamente. Mas não é fácil. Se você é muito rabugento, como eu sou, você vai ter que treinar bastante. Mas é por aí. Primeiro, fecha os olhos para fora, abre os olhos para dentro e perceba, eu sou um reclamão, eu sou um rabugento. E aí começa a mudar o foco disso. Adorei essa. Bom, por onde começar? Depois de todas essas dicas, aí você já sabe por onde começar. Já estamos com um bom... Se você estava desnorteado, agora você tem um norte aí para seguir e começar essa reprogramação. Eu ainda citaria algo para tornar tudo isso mais aplicável, que tem a ver com alguns podcasts que nós já gravamos. Um podcast que nós gravamos sobre paradigmas e um podcast que nós gravamos sobre propósito. Porque é muito mais fácil você aprender a extrair contentamento de momentos difíceis, você aprender a extrair uma lição daquilo que parece o fim da vida, um caos, a pior coisa que já aconteceu, se você tiver muito bem definido o seu propósito de vida. Porque aí você é fácil, não é que é fácil, mas é menos difícil, vamos colocar assim, você extrair uma lição, um aprendizado, se você tem um propósito de vida, se você sabe o porquê que para você aquela dificuldade, aquele problema, ele vai afetar menos, porque você olha aquilo e fala, tá, mas eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero da vida e eu tenho um propósito, então é um pouco mais fácil. Agora, extrair, achar o seu propósito já é difícil. Aprender a extrair contentamento das coisas é bem difícil. Então, o que eu estou querendo que chegue a doer no seu ouvido, aí se você tiver de fone de ouvido? A vida não é fácil. E evoluir não é fácil. Evoluir é um processo difícil, ainda mais porque o nosso cérebro, ele passou muitos e muitos e muitos séculos treinando economizar energia. Isso significa o quê? Que o seu cérebro sempre vai preferir o comodismo, a almofada fofa da inércia, o caminho mais fácil. Então, quando você começa a trilhar ao autoconhecimento, quando você começa a trilhar esse processo de desenvolvimento, de evolução, prepara o estoque de energia, prepara o estoque de força de vontade e prepare-se para lutar, a palavra é lutar, contra muitas pessoas que você ama, porque os familiares, os amigos, as religiões,
os seus professores são as primeiras pessoas que vão tentar te bloquear no processo de evolução, porque eles estão presos nos paradigmas deles. Então, toda vez que você pensar em, cara, isso tem algo para me ensinar, os caras vão olhar e vão falar, já vão achar que você é estranho, porque você está a fim de aprender, você está a fim de evoluir, né? E por que eu estou citando tudo isso? Para você entender que, se não fossem as dificuldades, como o Diego falou, acho que no bloco passado, nós não tínhamos várias invenções que hoje são incríveis, porque foram as dificuldades, foram as guerras, foram as doenças que geraram as vacinas, que geraram os melhores transportes, como o avião, que geraram uma comunicação melhor. Então, as dificuldades, elas podem ficar sob a luz da desgraça, ou pode vir alguém e falar, tá, vamos pegar essa dificuldade, vamos transformar em algo legal, numa oportunidade. A humanidade tem evoluído sim. E nem sempre é pela dor, como eu citei antes, né? Imagine se Nelson Mandela tivesse focado todo o tempo que ele ficou na prisão, né? Ele ficou de 62 até 90 na prisão. Se ele tivesse passado o tempo todo lá, focado na desgraça, nas coisas ruins, que a vida não... O cara, ele talvez nem tivesse saído da prisão, talvez tivesse morrido lá. Não, o cara saiu, virou presidente, virou o primeiro presidente negro da África do Sul, e ainda um ganhador de prêmio Nobel e uma referência para a ONU. Cara, vai da lição, né? Qual de nós aqui conseguiria ser preso por injustiça, sair, virar presidente, ganhar o Nobel e ser uma referência? Qual é a sua capacidade de resiliência para isso? Qual é a sua capacidade de ter um propósito de vida? Qual é a sua capacidade de enxergar o lado bom das coisas? De você sair da prisão e ir lá, presentear e tratar bem todos os carcereiros que te espancavam, que te tratavam mal. Qual é a sua capacidade de resiliência? Então, por isso que eu comentei que, cara, quer começar por um ponto? Pega as dicas do Vilmar, pega as dicas do Diego, as dicas do Otávio, mas elabore um propósito de vida, uma missão. Para que você está aqui? Qual é a sua missão? E aí qualquer dificuldade fica pequena. Mas a gente já falou que tem dificuldades que vão te jogar na lama. Tudo bem, aceite isso, né? Aceite isso, estude um pouco de René Brown, leia um pouco desses livros para entender que essa questão da fragilidade, da dificuldade também é uma super força que você pode extrair, né? E vai ler um pouquinho de Viktor Frankl, você entender que talvez não tenha muito do que você reclamar. Talvez você esteja reclamando porque você não sabe quanto a vida pode ser dura, né? Você não nasceu na Idade Média, você não foi preso num campo de concentração. E vamos reclamar de quê agora? Mais nada. Vai. Vocês sabem que tanto no jeito Harvard de ser feliz, que ele coloca bastante essa questão de por que a gente tende a reclamar mais das coisas, quanto no Rápido e Devagar, tem umas sacadas muito legais de como o nosso processo de evolução, eles foram criando condicionamentos que nós chamamos de preconceitos, né? A ponto de você olhar alguém e a forma do rosto da pessoa, todas as coisas, você já atribui se aquela pessoa é confiável ou não, se ela é feliz ou não, e você até, se você vota nela ou se você não vota nela. Então é interessante perceber que, às vezes, nós temos uma reação totalmente inconsciente, totalmente de programação biológica. Então é um processo, usando as palavras do nosso ilustríssimo Krika, né? É um processo ininterrupto de autoconhecimento, não tem jeito. Só não demore para começar, né? O momento para começar, por onde começar começa agora. Começa agora. Terminou o podcast, já começa agora. Ouvindo o podcast. Não, nem terminou. Agora. Você está escutando o podcast, já começa a sorrir. Já põe um sorriso no rosto, já sai sorrindo. De tudo isso que nós falamos hoje, todas essas sacadas que o nosso queridíssimo Vilmar, Diego, Otávio, que nós trouxemos, o que mais reverberou, o que mais marcou aí para a gente encerrar? Qual foi o insight, qual foi a grande sacada que você teve, Diegão? Conta aí. Malakini falou de Mandela, falou de campos de concentração. Meu insight é que, cara, minha vida é muito fácil. E provavelmente você que está ouvindo também, cara, tem uma vida muito fácil. Então, vamos reclamar menos. É isso.
Boa. O insight é reclamar menos. Gostei. Fantástico, fantástico. Tijolada, né? Vocês lembram daquela historinha, né, da tijolada? Que gato que já tomou tijolada não dorme em olaria, né? Eu já ouvi num podcast. Boa tijolada. Vai lá, Vilmes. E você, qual o insight? A grande sacada disso tudo, para mim, é a evolução constante. Não tem jeito. Em algum momento você vai se pegar reclamando, em algum momento você vai estar se sentindo abandonado, triste, infeliz, enfim. Mas é aquilo, a vida é feita disso, né? A vida, você só se sente sozinho, você só se sente abandonado se você não tiver os seus amigos ao seu redor, não tiver a egrégora, que nós já gravamos sobre isso, né? Então, preserve suas amizades e evolua constantemente. Otávio, o cara das reflexões. Qual é a reflexão final? Qual é o insight final? Bom, eu não anotei, muitas vezes eu anoto uma frase pronta para trazer aqui, hoje eu não anotei nada. Gostei muito do que os meus 2 colegas já me anteciparam, mas eu vou trazer uma reflexão, então, já que o Malakini pediu. Existe uma frase que eu não sei quem é o autor, mas é uma frase que diz assim: felicidade é a sua expectativa versus a realidade ocorrida. Se você estiver com a expectativa lá em cima sobre qualquer coisa, a chance é de que você tenha não seja tão feliz. E ao mesmo tempo, se você estiver com uma expectativa lá embaixo, pode ser que aquele fato que ocorreu na sua vida te traga felicidade. Então, a minha reflexão final, meu insight é: reveja suas expectativas com relação à sua vida, à sua rotina. E programe o seu cérebro para que você extraia mais felicidade, para que você extraia mais contentamento o tempo todo. Desde o momento que você acorda até a hora de você se deitar, você pode configurar o seu cérebro para enxergar positividade, para enxergar coisas boas, para trazer contentamento. Existe um exercício que está inclusive no livro que nós comentamos no último podcast, sobre você ter um diário e anotar 3 coisas, ao menos 3 coisas boas que aconteceram na sua vida no dia. E a lista de gratidão que o Malakini está me mostrando, esse é o nome do exercício, que é uma maneira de você configurar o seu dia. Você se obriga toda noite antes de dormir, pegar o seu celular, como eu faço, e ter um bloquinho de notas onde você simplesmente relembra 3 fatos legais que aconteceram com você e você agradece sobre ter vivido aquilo. E aí você tem muito mais contentamento de pequenas coisas na sua vida. Reveja suas expectativas, extraia contentamento. Gostei do insight. Né? Reveja as expectativas ou aprenda a reduzi-las. Né? Gostei. Para mim, o insight que fica desse nosso bate-papo, e que, como sempre, eu comento que não é uma frase pronta, para mim, pelo menos, o insight ele vem sendo construído ao longo do nosso bate-papo. Aí, quando chega nessa hora, o lance brota aqui verdadeiramente como um insight. A principal sacada para mim é: fortaleça-se com o contentamento. A maior parte de nós fica tentando ficar mais forte, indo para academia, estudando mais, criando uma couraça, sabe? Achando que tem que saber de tudo. Não, cara, o contentamento vai tornar você uma pessoa muito mais forte, porque quando as dificuldades surgirem, se você tivesse fortalecido diariamente com doses homeopáticas de contentamento, quando a dificuldade surgir, você vai estar forte, você vai estar pronto para enfrentar ela. Talvez leve 1 mês, talvez leve 2, né? Mas você vai estar preparado. Então, o insight para mim é: fortaleça-se com o contentamento.